Fala aí, pessoal, nova versão do Windows foi lançada, né? Chegou agora com a atualização do final do mês, né? É uma atualização prévia, mas assim, eu falo para vocês que a Microsoft acertou e tem acertado em cheio aí nessas últimas atualizações. Eu sei que por se tratar de uma atualização prévia, eu já vou falar já para vocês se eu recomendo ou não, mas eu quero falar hoje aqui sobre 4 coisas que chegaram dentro dessa versão. Algumas nem tanto, mas outras assim bem interessantes, tá? Coisas que a Microsoft ela tem investido aí nas versões mais novas do Windows 11, que assim dá uma vantagem muito grande sobre versões antigas do Windows 11 e até mesmo sobre o próprio Windows 10. Então a gente vai falar hoje sobre essas coisas, eu vou explicar aqui tecnicamente essas funções. A primeira que eu quero falar com vocês aqui é Kick Machine Recovery. Essa funcionalidade ela chegou há algum tempo aí, a partir da 24H2, tá? O pessoal que, por exemplo, usava 23H2 ainda quando tinha suporte, não tinha esse recurso, então ela foi implementada a partir da 24H2. E é uma funcionalidade, é um recurso muito bom. Pensa o seguinte, pessoal, quando a Microsoft trouxe essa funcionalidade, ela estava vindo habilitada automaticamente, estava ativada automaticamente somente nas versões Home e as versões mais básicas, né? Mas na versão Pro não. Tinha lá, mas você tinha que ativar manualmente. E recentemente a Microsoft tirou isso, né? Ela pegou, colocou agora também os usuários da versão Pro também tem essa função já ativada nativamente aí no computador. Já vou falar para que serve essa função. E isso é muito bom, por quê? Porque o que acontece? Quando a gente fala de versões do Windows, entende-se tá, que a versão Home e aquela versão Home Sango Language, né? Elas são versões voltadas assim mais para ambiente doméstico. E geralmente o ambiente doméstico são pessoas que não são avançadas. São pessoas, por exemplo, que não têm assim prática em formatar a máquina ou até mesmo fazer uma recuperação. E tudo isso a Microsoft fez pensando em facilitar para o usuário que é mais leigo na questão do sistema operacional, né? Porque outrora, quando a pessoa se deparava aí com uma tela azul, por exemplo, né, e ficava reiniciando, a pessoa ficava meio sem saber o que fazer. E agora? O usuário leigo, né? O que eu vou fazer? As minhas coisas que estão, vou perder e tal. Então a Microsoft no Windows 11 ela vem implementando ferramentas maravilhosas para ajudar as pessoas que são mais leigas dentro do Windows. Que cá para nós, né? É a maioria são a maioria das pessoas. Né? São pessoas que usam o Windows no dia a dia ali, né? Lá no seu salão de beleza, ou na sua pizzaria, aquela coisa toda, ou no seu escritório, né? Para imprimir, para usar impressora, enfim, esse tipo de pessoa que ela não entende a fundo do Windows e nem tem obrigação para isso, né? Nem todo mundo quer ser avançado dentro do Windows. Então, é nesse tipo de pessoa que representa a maioria dos usuários que usam o Windows que a Microsoft ela tem pensado. E, no meu ponto de vista, olha, grande acerto da Microsoft priorizar isso. Porque hoje muitas pessoas não estão tendo problemas aí em ter que formatar o computador justamente por causa desses recursos que a Microsoft tem implementado. Para você que não sabe, esse recurso, né, o Quick Machine Recovery, ele simplesmente, quando acontece uma falha na inicialização, as opções lá estando ativadas, automaticamente ele vai fazer uma pesquisa, uma varredura para ver o problema e baixar, né, uma versão. Ele faz mais ou menos, pessoal, a atualização em loco, que uma outra ferramenta faz, só que você tem que fazer manualmente. E ele faz automático quando acontece o problema. Então ele tem essa possibilidade também de reparar o computador da pessoa, sem que o usuário faça nada. Então isso é muito bom, porque o usuário comum, outrora, quando se deparava com isso, tinha que chamar o técnico. Aí o cara teria lá que fazer um pendrive bootável com a ISO, aquela coisa toda, tentar recuperar a máquina, e aí vai. Então isso aí a Microsoft está facilitando muito. E a Microsoft também entendeu que muita gente que usa a versão Pro não é empresa, entende? Porque antigamente tinha essa visão que a versão Pro era também para empresas, né?
E isso está se acabando, porque boa parte dos usuários domésticos usam a versão Pro. Alguns porque querem ter tecnologias como BitLock ou como Sandbox, então a versão Pro oferece isso, né? E outros, por, sei lá, ah, não, eu quero ter a melhor versão, uma versão mais completa e tal, né? Então, aí a Microsoft agora resolveu também ativar isso para o padrão na versão Pro. Foi isso que aconteceu. Mas eu vou para a tela, vou te mostrar aqui. Eu estou aqui no patch note da atualização. Eu entrei ao vivo no dia, né, pessoal, para fazer assim, para dar uma noção básica para vocês da atualização. Mas eu falei que muitas coisas eu iria testar e ver direitinho para poder trazer a melhor informação para vocês. E quando a gente vem aqui na distribuição gradual, em experiências do computador aqui, o Windows 11, então nós vamos ver aqui as novidades, né? Que só chegaram novidades e melhorias, não teve correções essa atualização, né? Então isso aqui é também outro ponto bem positivo. E a gente se depara aqui com ela aqui na terceira, ó, recuperação rápida da máquina, né? Que é o QMR, que é o Quick Machine Recovery. Então eles explicam aqui justamente isso, ó. Agora essa funcionalidade, né, esse recurso, que é muito bom e sensacional, ele está ativado automaticamente para dispositivos Windows Professional, aquilo que eu expliquei para vocês. Mas assim, preste atenção, que não estão ingressados no domínio e não estão registrados no gerenciamento de ponto de extremidade empresarial. Por quê? Muitas empresas não usam a versão Enterprise, usam a versão Pro. Então, se a versão Pro está instalada no ambiente empresarial, essa função vai estar desativada ainda, tá? Então, qual é a diferença aqui? É que a Microsoft está ativando essa função para usuários domésticos, né, que não estão ligados a domínio de empresa nem nada, que estão utilizando a versão Windows Pro, que é muita gente. Então, a grande sacada, porque como eu expliquei para vocês anteriormente, só vinha ativada aqui ó, na versão Home. Por quê? Porque a Microsoft tinha uma ideia de que usuários domésticos utilizam somente a versão Home, mas isso não é uma realidade, né? A boa parte dos usuários domésticos utiliza a versão Professional. Então, essa aqui é a mudança que eles estão anunciando aqui. Para você achar esse recurso, é muito simples. Você vai vir aqui, ó, menu inicial do Windows, aí vem aqui em configurações, aqui você vai vir em sistema e aqui você vai vir na aba recuperação, tá vendo? Então você vai encontrá-la aqui, tá vendo? Ó, recuperação rápida do computador. Quando você clica aqui em cima, você observe que já está ativado, né? Como eu expliquei para vocês anteriormente, quando a Microsoft lançou esse novo recurso aqui, na versão Pro você tinha que vir ativar. Agora não, está ativado, tá? E já vem, eles até tiraram uma opção aqui que era meio inútil. Agora eles botaram aqui essas opções aqui. Mas eu recomendo usar aqui do jeito que eles colocam, tá? Uma vez aqui recomendado. Então agora tá vindo aí para você que é usuário doméstico, usuário comum do Windows, você não tá numa empresa nem nada. Então até mesmo na versão Pro, isso aqui vai estar ativado por padrão. E esse recurso aqui, ele faz de forma automática mais ou menos o que esse recurso aqui faz também, que foi um outro recurso que a Microsoft implementou no Windows 11, pessoal, que é corrigir problemas usando o Windows Update. Para você que não entende muito, esse recurso aqui é um recurso muito bom que você faz o quê? Você faz uma atualização in loco, que é como a gente chama tecnicamente. O que é isso? O que acontece? O próprio sistema que ele baixa uma versão idêntica que você está e ele faz uma reinstalação do Windows para você. Automaticamente, ele mantém os teus aplicativos, né, programas, arquivos e configurações. Ele só troca o sistema operacional. Porque se você está enfrentando problema de tela azul, travamentos, pode ser que o sistema operacional tenha corrompido. Então eles fazem isso aqui. E na maioria dos casos isso aqui resolve. Só que essa função aqui você tem que fazer manualmente. Então se eu estiver enfrentando algum problema no Windows, você vai pegar aqui e clicar aqui em reinstalar agora. Ele vai fazer esse processo para você. Essa função aqui, recuperação rápida do computador, ela, se for preciso, ela faz a mesma coisa que essa daqui, só que automaticamente para você. Então, evitando que você venha precisar formatar a tua máquina. Então, uma grande sacada da Microsoft.
E quando você vem aqui em histórico de atualização, tá vendo? Eu vou te mostrar aqui, ó. Quando você utiliza aquela função, tu vai ter no histórico aqui, ó, isso aqui, ó, Windows 11 versão 25H2, versão de reparo. Uma outra coisa também que foi muito melhorado aí nesta última atualização, nessa última versão do Windows, é justamente, pessoal, isso aqui, quer ver, ó? Aí você vai vir aqui, ó, em Sistema e Armazenamento. Observe aqui que ele vai pedir uma confirmação agora. Ó, ele pede aquela tela, você não está vendo aí por causa do OBS, mas ele pede aquela tela de permissão. Então você tem que clicar em sim para ele abrir. Então isso aqui trouxe mais segurança também para os nossos dados, tá? Então aí tem a parte aqui do armazenamento, aquela coisa que a gente já conhece, né? O sensor aqui de armazenamento, que eu já falei aqui no canal, que você deve deixar ativado, porque quando você deixa ele ativado e configurado da maneira correta, ele mesmo, quando ele vê que o sistema está com muitos arquivos temporários e aquela coisa toda, ele mesmo faz uma limpeza automaticamente para você. Mas assim, essa implementação agora de segurança não é somente isso que alterou. Agora também ele está funcionando melhor, ele está mais sensível a entender aquilo que é arquivo temporário, aquele lixo, né? Para poder tirar automaticamente aí. Então agora a tendência é que esse recurso aqui do Windows funcione melhor aí para você. E para você que não sabe, você clicando aqui em sensor de armazenamento, mantém ele tudo ativado aqui. E eu gosto de usar essas configurações, ó. Configurar as agendas de limpeza, executar o sensor de armazenamento a cada semana. Então, uma vez por semana, ele vai limpar aqui os arquivos temporários e tudo mais para mim, automaticamente, sem precisar que eu faça nada. Então, recomendo você colocar aqui. Ainda aqui no Patch Note, observe aqui, ó, plano de fundo da área de trabalho. Isso aqui também é uma coisa que o pessoal reclamava muito e a Microsoft ela deu agora suporte a esse formato aqui, ó, .webp, que é um formato aí que às vezes você baixa alguma imagem da internet e está com esse formato aqui. Só que assim, geralmente as coisas, a maior parte dos aplicativos não consegue entender esse formato e não abre. Aí você tem que converter, né, caso você queira muita imagem, você tem que converter para um formato mais normal, como o JPEG e o PNG. Agora a Microsoft ela colocou suporte a ele. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Se você vier aqui, ó, menu iniciar, configurações, aí você vai vir aqui em personalização, tela de fundo, tela de fundo. Aqui, ó, na opção de tela de fundo, você pode ter a opção aqui de navegar pelas fotos, tá vendo? Então você pode aqui, ó, ele vai abrir aqui o teu explorador de arquivos, e se você observar aqui, ó, o meu aqui ele já colocou já o novo formato aqui, ó, WebP. Então automaticamente se você baixar alguma imagem com esse formato agora é possível você colocar aqui na área de fundo, né, no plano de fundo aqui, você consegue colocar porque tem suporte. E a Microsoft também, isso aqui, ela trouxe a informação, pessoal, um tempo atrás aí no programa Windows Insider, mas a Microsoft está planejando também colocar aqui formato de vídeo, para você também conseguir colocar um vídeo, por exemplo, na tua área de trabalho, tá? Então, isso aí não está nada confirmado, foi testado lá no Insider, mas depois não foi falado mais nada, mas vamos ver, né? Vamos ver se ela traz isso aí futuramente. Ainda aqui no Patch Note, né? Eu nem ia falar sobre ele hoje, mas deixa eu falar aqui porque, assim, teve até pessoas que entraram em contato comigo falando que ativaram e tal, se deveria deixar ativado e tudo mais, que é o Sysmon. O Sysmon é uma ferramenta avançada, tá? Quer dizer, Sysmon, né? É monitor do sistema. Basicamente é isso, tá? Então, o que que acontece? Essa ferramenta ela é muito usada por pessoal da TI, né? Empresas assim, o pessoal que é administrador de TI, administrador de segurança, da questão de segurança, porque através dessa ferramenta você consegue monitorar todos os eventos praticamente do computador. Então você fica mais fácil para identificar problemas, identificar ataques de vírus, essas coisas todas. O usuário comum não vai saber usar isso aqui, tá? Então por isso que eu recomendo que você, se você não sabe usar, você nem ative ele. A Microsoft mostra aqui como ativar, mas é uma grande coisa, né, pessoal? Porque ela está colocando isso aqui dentro do Windows, para quem quiser, né? Então, se você... Ah, Leonardo, eu quero entender melhor sobre isso aí, eu vou pesquisar, vou aprender a usar essa ferramenta e tal. Então, você tem a possibilidade de você estar instalando ele.
Para você instalar é simples, tá? Tem aqui os procedimentos, ela mostra aqui o caminho e tudo mais. Dá até para você fazer pelo PowerShell ou prompt de comando, mas eu acredito que o mais simples seja por aqui, ó, configurações, sistema, recursos opcionais e aqui, ó, mais recursos do Windows. Aí vai abrir aquela abazinha, né, de ativar e desativar recursos do Windows. É só você procurar aqui, né? Inclusive tem muita coisa aqui que às vezes a pessoa nem sabe que tem no Windows, né? E pode ser ativado. Não vem ativado por padrão, mas você pode ativar aqui. Como, por exemplo, a área restrita do Windows, para você utilizar, né? O Hyper-V também, que você consegue utilizar máquinas virtuais para você fazer testes, questão de segurança, né? Instalar programa antes. Até o próprio aqui, a área restrita, no caso, né? O que é o Sandbox, também ajuda muito nisso. Então são coisas aqui, recursos mais avançados que a pessoa pode ter na versão Pro. Aí se você descer aqui, você vai agora se deparar com ele aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Sysmon. Aí se você quiser instalar, é só você marcar aqui, clicar em OK que ele vai instalar a ferramenta para você. Mas se você não sabe usar, ela está ativada, só por estar ativada não vai te dar assim nenhum benefício. Aí você vê. Ah, Leonardo, e se eu ativar, vai ficar consumindo recursos? Vai, mas é baixíssima prioridade, entendeu? É bem pouco mesmo, mas consome sim o recurso. É recurso do teu computador. Então, para você que é usuário comum e não faz nem ideia de como usar isso aqui, eu recomendo não ativar. Mas vamos falar então aqui, pessoal, da última coisa, que é uma coisa aqui que muita gente vai criticar, que é agora a possibilidade de você testar a conexão da tua internet aqui mesmo pelo painel. Eles dão a entender aqui que seria uma coisa assim nativa, que já estaria dentro do próprio Windows, mas não, tá bom? Vai trazer facilidade para algumas pessoas? Vai. Acredite você ou não, boa parte das pessoas não sabe nem como fazer medição de internet, entendeu? Boa parte das pessoas não sabe fazer isso. Aí, quer dizer, ao invés da pessoa ter que abrir aqui o navegador e pesquisar como faz para medir a conexão de internet e tal, e achar o site, né? Porque achar lá vários sites lá de medição de internet, às vezes ela não sabe qual que é bom, qual que é ruim e tal. Então, agora vai ficar facilitado. Eu não estou com ele funcionando aqui agora, não vai dar para te mostrar, mas tanto faz, se tiver por cabo ou por Wi-Fi, então você vem aqui no ícone de conexão de internet, você dá um botão direito do mouse. Observe aqui que apareceu aqui duas opções para mim, ó, diagnosticar problemas de rede e configurações de rede e da internet, tá vendo? Agora, quando a Microsoft ativar, de repente já ativou para você, porque para algumas pessoas já está aparecendo, entre essas opções aqui vai ter a opção medir conexão de internet. Então o usuário ele pode vir aqui facilmente, clicar com o botão direito do mouse, clicar em cima do medir a conexão, aí já vai abrir já o navegador, né? Por isso que eu falo que não é nativo. Então vai abrir o navegador lá do Bing e tal, já com a ferramenta já. É só a pessoa clicar lá, medir a conexão e já vai medir automaticamente, entendeu? Então, para muita gente vai facilitar isso aqui. E para você que quer o melhor antivírus do mercado, Kaspersky Premium 40% de desconto entrando pelo meu link. Chegando aqui, você vai clicar aqui, vai para o site, vai vir para cá. Aqui você escolhe para quantos dispositivos você quer. Eu sugiro 5, caso você tenha 5 dispositivos, tá? Porque é o melhor custo-benefício. Clica em comprar agora. Vem aqui, ó, você tem um código promocional e coloque aqui BPV, que fora os 40% você vai ganhar mais 30%. Imperdível, tá bom? Aí você aplica o desconto e olha quanto sai. Melhor antivírus do mercado. Agora o antivírus da Kaspersky está com IA, está com inteligência artificial avançada aí dentro dele. É como eu tenho falado, né, pessoal? Inteligência artificial é o futuro. Aí será que agora o antivírus da Kaspersky vai deixar de prestar porque tem inteligência artificial? Ou é só o Windows que não presta porque tem inteligência artificial? Fica uma reflexão aí, pessoal. Então, beleza, aqui, ó. Link vai estar na descrição e também no primeiro comentário fixado. Adeus Windows 11. Aquilo que a mídia e canais não te contam, eu explico nesse vídeo que está aparecendo aí na tela. Se você não assistiu, assista, para você entender que muitas das coisas que estão sendo faladas na internet não passam de exageros. E o cenário é muito mais complexo do que essas pessoas pensam. Vê aí, dá uma assistida aí. Falou? Vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e como de costume você sabe, nos encontramos no próximo vídeo.